meus irmãos, a graça e a paz. Amém? Amém. Irmãos, meu filho perguntou se eu tinha uma mensagem preparada. A mensagem, muitas vezes, você até prepara uma mensagem, mas em devido momentos, de acordo, a mensagem troca, né? Deus te dá outra mensagem, não é? Mas a mensagem que eu tenho nesta noite, para nós, é uma mensagem que Jesus deixou para os discípulos, de ânimo, não é? E de exortação também. E é o que nós vamos falar nesta noite. Eu creio que essa mensagem, estou lendo ela já há bastante dias, até que lá hoje, na minha igreja, seria pregado lá, né? E nós vamos pregar aqui para edificar e nos dar mais ânimo, né? Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Então esse louvor, ou por que duvidar, muitas vezes nós duvidamos de alguma coisa, e aí não acontece, né? E dizer para o meu filho Oséias que ele nasceu, né, no Evangelho, e ele teve esse chamado, mas não é fácil tomar conta, ou dirigir, ou, não é, estar trazendo vidas para o reino de Deus. Não é brincadeira. Está com quantos meses você aqui, José? 6 já. 6 meses, né? 6 meses já. Porque alguns se afastam, não é? Muitas vezes por alguma coisa que não concordam, que isso acontece lá comigo, e acontece em todas as igrejas, mas o que nós precisamos é estar firme e constante na obra de Deus. Amém. Nunca desanimando. Ele me conhece muito bem, que é meu filho, não é? Senão já tinha chutado o balde há muito tempo, mas não pode, não é? Porque nós temos um chamado e nós precisamos cumprir esse chamado. Amém? Amém. E esse louvor, ele fala sobre firmeza, não é? Para não soltar o cabo da nau, não é? Está sempre seguro, é o remo, é navegando, é lutando contra as hostes infernais deste mundo, porque nós estamos vendo isso aí, não é? Então nós vamos cantar, não está no data show, né, Paulinha? Está sem. Isso aqui é da harpa cristã. Duvidar. Já canta na harpa, Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. O coro. Solte o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Treva vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus.
então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solte o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Amém? Vamos pode dar umas palmas para Jesus aí, que merece umas palmas para Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos estar falando nesse texto. E vamos também para outros textos, não é? Para complementar este. Por que esse louvor? Falou sobre as ondas do mar. E aqui, exatamente esse texto, ele fala de multiplicação, que ele começou, não é? Depois que ele saciou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não é? Deixando aquela multidão e partindo para outro lugar, não é? Então, a partir do versículo 22, eu costumo ler, não é? E voltar repetindo para entender melhor, não é? E aqui no versículo 22, aliás, o subtítulo está dizendo: Jesus anda sobre as águas. Como é que está na sua Bíblia aí? É isso mesmo? Sobre o mar. Tudo bem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vamos dar uma paradinha aqui. Senhor meu Deus, Pai, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua casa louvando o teu nome. Ó Pai, abençoa, ó Pai, a tua igreja neste lugar. Abençoa os irmãos que estão aqui nesta noite, ó Pai. Meu Deus, que como o Senhor multiplicou os pães, ali os peixes, pode multiplicar pessoas para o teu reino neste lugar, Senhor. Abençoa poderosamente em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Irmãos, que eu vejo aqui, nesta mensagem, como eu disse para o meu filho, uma mensagem de ânimo. Porque parece coisa que o povo estão com medo. Sim ou não? O povo estão com medo. Aqui, não sei como é que é aqui o movimento, mas lá no meu bairro, na nossa cidade, está uma calamidade, está um terror. O povo está com medo de sair de casa para ir na igreja. Os irmãos já sabem por quê. Não é? A televisão mostra, os jornais mostra o que está acontecendo no nosso estado, no nosso Brasil. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite, para o meu filho Oséias, que não é fácil. Oséias, em Deus de pequeno, ele tinha vocação. Ali no Frechal, cidade de Cariacica, não sei se algum aqui conhece, o irmão ali acho que conhece um pouquinho, né? Ali você luta com gente endemoniada, legião de demônios. E aqui é esta palavra que Jesus disse para os seus discípulos. Ele deu uma palavra de encorajamento, de ânimo, porque muitas vezes nós temos medo. José não tem medo não, José é de coragem. Já conheço, não é? Mas porque os discípulos, Jesus estava vindo de uma multiplicação de pães e peixe, conforme já disse. Em outro texto vai falar quase a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha. Marcos, por exemplo, se não me engano, capítulo 6, fala sobre essa multiplicação. E aqui, nesse primeiro versículo, os irmãos podem notar, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Nós sabemos que quem está na frente de uma igreja, de um rebanho, ele está completamente em um barco. E eu entendo assim. Porque Jesus mandou eles entrarem no barco e vai porque eu vou orar, eu vou ficar à parte sozinho. Jesus não quis nenhum deles com ele, dos seus discípulos. E no versículo 23, ele está dizendo, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. É muito normal isso. Os pregadores, não é? Brinquei com meu filho aqui, você sobe naquele monte, né? Aquele monte mais alto aí para ir lá orar pela madrugada. Eu falei, Deus me livre, é um frio desse aí, não é brincadeira, não é? Mas se Deus animar, não é? Der assim uma reação de ânimo, vai sim, não tem frio não, até o frio desaparece, não é? Porque tem outras regiões mais frias ainda e tem pessoas que vai, não é?
Mas então, Jesus foi ali orar sozinho. O Oséias tem vindo para cá orar sozinho, né, Oséias? Durante a semana, né? Algumas vezes tem alguns juntos, né? Mas não desanima. Continua orando. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmão, sempre tem um vento contrário em nossas vidas. Sempre vai ter. Você planeja uma coisa com a esposa, planeja outra, e aquilo vem ao contrário. Não é aquilo que você planejou, não é aquilo que você pensou. Mas muitas vezes é prova. Isso aqui foi prova para os discípulos. Esse vento foi prova. Vocês vão ver o restante desse texto. O versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Meu Deus, que coisa interessante, Jesus andando por cima do mar. Jesus não precisa de barco, aleluia. Agora, o que nós temos que ser para Jesus? Nós temos que ser o barco de Jesus. Jesus tem que andar no nosso coração, entrar, fazer morada. É essa palavra que eu entendo. E quando Jesus entra no barco, tudo vai bem, né? Tudo melhora. A doença vai embora, a tristeza vai embora, o desânimo desaparece e tudo se aquece para o reino de Deus. E o versículo 26 diz: e os discípulos, vendo ou andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes nós temos um medo à toa. Nem a assombração não é tão feia como diz, né? Não é tão feia como diz. Aí você assusta. E aí no susto que é o perigo. Mas olha bem, olha o que aconteceu com uns dos discípulos, não é? Olha bem. E Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, não tenha medo. Mas olha bem o que aconteceu com um deles, ou seja, era discípulo, depois se tornou apóstolo, não é? Que é Pedro. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Observe bem, Pedro, que os irmãos sabem a história de Pedro, aquele homem que acompanhava Jesus, aquele homem que assistia tudo que Jesus fazia. Ele ainda não estava sabendo o que ia acontecer com Jesus. Aquele que arrancou da espada, cortou a orelha do Marco, não é, do soldado, porque ele dizia: não, o que acontecer com o Senhor tem que acontecer comigo primeiro. Era tão ligado a Jesus, que ele disse: se for possível eu dou a vida por ti. E Jesus repreendeu ele, porque o único que deu a vida por nós foi Jesus, amém? É o único que deu, não tem mais ninguém que dá a vida por alguém, só Jesus que deu. E Pedro então se animou. Observa bem, no versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora imagina bem, Pedro desceu e foi.
encontrar com Jesus. Mas teve uma coisinha pequena que impediu. Pedro ia afundando. O versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve o quê? Teve medo. Quem não tem medo de vento forte, hein? Se via uma tempestade, né, derrubando tudo, quebrando tudo, né, irmão? Cresce o medo da gente, não cresce? Enfia até debaixo da cama, com medo do vento. Vento forte vem quebrando. Mas aquele vento ali não era. Aqui está dizendo que era um vento forte, mas é porque Pedro sentiu o vento forte. Mas só Pedro que sentiu o vento, porque ele foi encontrar com o mestre. O Pedro, porque os outros estavam no barco, o vento estava indo no barco também, mas Pedro sentiu mais forte. Sabe por quê? Olha bem, eu não terminei o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? É estar sempre pedindo esse Deus poderoso, porque tem momento, irmão, que a gente vai afundando. Tem momento que a gente dá vontade de afundar mesmo. Tem momento que dá vontade de largar tudo. Mas quando é escolhido e quando tem o chamado, não tem para onde correr. Sabe para onde você corre? Para os braços de Jesus. Porque Ele é o nosso porto seguro. É Ele que nos assegura. Olha bem o versículo. Olha bem o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui que está, irmão, a nossa certeza. É duvidando. Não duvida das coisas que Deus pode fazer. Esse menino aí que teve praticamente desenganado os médicos, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Ele está aqui hoje, ministrando a palavra aqui nessa cidade, que os irmãos vê. Então, irmãos, nós temos que realmente buscar esse poder que está em Deus, e Ele deu autoridade, não só ao pastor Oséias, mas a todos vocês. Ele deu autoridade, Ele deu força, só que tem que nós não executamos essa força que Deus dá, esse poder que Ele dá, nós não buscamos assim, parece que com muito interesse, duvidando, buscando, mas duvidando, e aí nós não vamos receber. Foi o que ele disse para Pedro. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, ou de pouca fé, por que duvidaste? Pastor Oséias, é aquele que nós temos comentado. Por causa dos escândalos, o povo já não está acreditando mais. Por causa dos escândalos que está havendo dentro do povo que se diz evangélicos. Vocês não estão entendendo? Mas tem uma coisa: se você é o escolhido, se você é a escolhida, não tem que dar ouvido a e B. Dá ouvido à palavra de Deus.
Dá ouvido à palavra de Deus. Eu creio que Oséias está aqui ensinando a palavra de Deus, para que você a cada dia possa crer mais. E a cada dia você passa a ter mais ânimo para levar a outra pessoa esse evangelho. Então Pedro, ele duvidou e ele começou a afundar. Mas nós vamos ver a continuação desse texto. E quando subiram para o barco, o que fez? Acalmou o vento. Aonde Jesus chega, o vento acalma. A tempestade vai embora. Eu já enfrentei tempestade de enfermidade, irmãos. Esse menino aqui, meus outros também, foram curados pelo poder de Deus. E eu creio muito nessa palavra. Acalmou o vento. Acalmou o vento. Nós temos um momento das nossas vidas, o irmão que completou 32, né, de casamento, eu 44. Mas já passamos por cada vento tremendo. É brincadeira? Criamos 8 filhos e tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. Está aqui Oséias, não é? Pastor. Tem outro filho meu que é pastor em Cariacica. Tem meu outro filho que é o meu segundo, é o vice-pastor, não é? Todos eles estão caminhando para o pastorado. Todos eles. Não é? Então, são momentos que nós passamos e precisamos estar de pé. O versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E é o que nós precisamos de entender e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e é o único Deus verdadeiro para nossas vidas, para nos dar salvação. Isto é, se você permanecer na presença dele, não fuja da presença de Deus, porque se fugir é perigoso, porque você tem um chamado, e muitas vezes você foge, você quer fugir, e aí a consequência vem, é para você voltar novamente e colocar Jesus no barco, não fica fora do barco. E tendo passado para o outro lado, olha bem, o versículo 34, para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Outra terra. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Sempre eu digo, irmãos, a palavra de Deus, ela é completa. Eu podia parar só no versículo 29 até o 30 por aí, mas não, aqui eles foram atrás de alguém que estava enfermos. Irmãos, eu quero colocar essa enfermidade
como uma doença espiritual que hoje está na humanidade. Meu filho José está aqui nessa cidade para evangelizar e ir atrás dos enfermos. Tanto faz enfermidade física como espiritual. E a espiritual está mais tracada, né? Agarrada, de que a física. Você orar para a pessoa dizendo: Senhor, em teu nome essa enfermidade vai embora. A enfermidade pode ir embora mesmo. Não é verdade? Mas a espiritual, ai, ai, ai. É difícil para trazer essa vida para o reino de Deus e ela ser curada do Espírito. É difícil. Mas aqui, o povo ficaram, isso já foi em Genezaré, não é? Foi lá que aconteceu isso. Porque o povo ficaram tão, assim, empolgado e falou assim: vamos convidar o povo, tem gente doente por aí. Assim como ele multiplicou os pães, os peixes, ele pode também expulsar as enfermidades. Eu não sei se vocês pensaram assim, é um pensamento meu. Mas olha bem, olha o versículo 36. E rogavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Agora vocês vão ver depois, nós vamos lá para outro texto, que vai falar sobre o que eles estavam procurando, aquela multidão, a multidão, porque aqui fala dos discípulos e a multidão. O que entraram no barco foi os discípulos, a multidão, Jesus ficou despedindo deles. Vocês vão para o outro lado, porque eu vou despedir uma multidão, e depois eu vou para o monte orar. João capítulo 6. Nós vamos para esse texto aqui. Nós vamos encerrar já já. João capítulo 6. Fala as mesmas palavras. Jesus anda sobre as águas, mas tem um outro significado aqui que eu quero trazer para os irmãos, que está aqui também a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. O versículo 15 de João capítulo 6 diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Isso aqui foi Jesus vendo a ideia daquele povo, a intenção deles, né, no caso, e eu vou me retirar outra vez. Porque, irmãos, tem momentos que nós temos que retirar para a oração. Você estava preparando sobre a oração, né? Nós temos que retirar para a oração e retirar só. Tem momento, não foi, Jesus não disse: entra para o teu aposento, fecha a tua porta, ora em secreto, que Deus te ouvirá. Há momentos que você tem que entrar para o seu quarto e orar, ou ir para o monte, também sozinho, não convidar ninguém, só ir Jesus com você, para orar. Então, Jesus retirou novamente. O versículo 16: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar,
Aqui é a continuação de lá. Eu quero deixar só aqui apenas para os irmãos entender quantos textos aqui falam sobre a multiplicação. O versículo 17 diz: e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Nós precisamos estar, irmãos, ligado 24 horas por dia em Deus, porque as astúcias de Satanás é muito forte. Quando ele vê um trabalho crescendo, vê os casais unidos, vê pessoas chegando, ele começa a colocar coisinha. E nós temos que vigiar muito. Eu sei o que eu tenho passado ali no município de Cariacica, o bairro em que eu moro. 21 anos fazendo passeatas evangelísticas naquelas ruas. 21 anos evangelizando aquele lugar. E só vê intriga. Está fazendo o que? 2 semanas, né? O meu vizinho lá, de 17 anos, o Zé até conhece ele, conheceu. Assim terminamos o culto, 9 e pouca, 9 horas, 9, 10 mais por aí, termina. Passamos, esse menino de 16 anos, 17 parece, tomou um tiro e foi para a sepultura. Famílias todas entendem um pouco, não são evangélicos, mas entendem um pouco. Tem pastor na família e nunca foi desprezados que não pudesse ouvir a palavra pelo pastor deles, parente deles. Mas é aquilo que Jesus sempre disse: os meus escolhidos, eu conheço eles. Mas ele conhece os outros também. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, lá em Salmo 101, verso 6, se não me engano. Salmo 101, verso 6. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Todos. Não sobrou ninguém que ele não pudesse estar vendo. Mas eu quero dizer aqui no versículo 25 e 26 de João 6, para nós encerrar. Jesus é o pão da vida. E no versículo 25 está dizendo: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Os irmãos vão ver a resposta. Eles queriam saber, né? O senhor saiu de lá, aonde estava, e nós viemos, e o senhor já chegou. Nós queremos saber quando o senhor chegou aqui. Aí no versículo 26 diz assim, olha: e Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aquela multidão, a mesma multidão que ele tinha dado o pão lá, estava acompanhando ele por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Então ele disse: olha, vocês me buscam não por causa dos sinais, mas porque eu multipliquei o pão. Irmãos, pense bem sobre os sinais.
é muito forte. O meu filho, Otoniel, uma certa época lá, ele estava sem condição e o gás vazio, a botija de gás vazia. Assim ele passou para a gente e até deu testemunho. Não sei se o José lembra disso. O José estava lá ainda. Aí ele falou assim: meu Deus, fora de hora já, meu Deus, eu não tenho dinheiro. E agora o gás acaba, acho que ia fazer até um negocinho lá para o filho dele. Aí passou um bocadinho e falou assim: ó Senhor, tem misericórdia. Aí ele deu uma voltinha na casa e voltou, ligou o gás acendeu, ele fez o que tinha que fazer, e o gás durou 15 dias até ele ter o dinheiro para comprar, encher a botija. Irmãos, que Deus faz coisas impossíveis na nossa vida, nós não podemos duvidar. O que impede a nossa vida é duvidar, a gente duvida mesmo, eu duvido. Ai, meu Deus, será que Deus pode fazer isso? Mas pode, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então tudo pertence a Ele, Ele que é o dono, eu não sou dono de nada não, nem da minha vida, Ele é dono da minha vida. Nós temos que entender isso. Então, essas pessoas, essa multidão, estava buscando Jesus não pelos sinais das enfermidades que Ele curou, dos pães que Ele multiplicou, mas porque multiplicava o pão e eles queriam comer era pão. Mas o pão é gostoso, não é? Né, irmão? Né, Irã? Então, você come pão, a beça, né? Não? O pão é gostoso. Por isso que a Bíblia diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo dia Ele nos dá o pão de cada dia. Agora não é só o pão de trigo, não. Tudo que saiu da boca de Deus é pão. Vocês vão descobrir isso? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. É pão. É pão. Tudo saiu da boca dele. Haja isso, haja aquilo outro. Um dia lá na igreja eu falei, vai somando aí quantas qualidades de produto da terra que é pão. Aí um diz batata, um diz mandioca. Tem mais, não tem? Cenoura não é da terra também? Beterraba não é da terra? O inhame não é da terra? Não, a abóbora não. A abóbora é na rama. É produto da terra que você arranca. Raiz. De raiz. É muita coisa. Você não dá conta, irmão. Você surta uma mesa só desse produto. O irmão que tem a lavoura, né? Sabe disso. E agora, lá no Jardim do Éden, as árvores, de todas as árvores frutíferas, comem somente a da ciência. Dessa aí você não toca não. Mas de todas elas. E eu espero um dia estar comendo de todas essas frutas, porque a da ciência do bem e do mal já foi embora. Vai ser só bem. Não tem mais mal lá não, vai ser só bem. Amém? Glória a Deus. Mas observe bem, esses sinais, lá em Marcos 16, o versículo 15 diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que o Zé veio fazer aqui na cidade, não é? Sardoá. É o que ele veio fazer aqui. Né, Zé? Você veio fazer aqui, pregar esse evangelho a toda criatura. Aí vem agora o versículo 16, ele que diz, vocês estão com a Bíblia aberta, como é que ele diz aí? Os sinais. Então, irmãos, esses sinais só vai seguir aquele que crê.
Se eu não creio, ele não vai me seguir. Aqui, ó. Ele não vai me seguir de forma alguma. Ele só segue aquele que crê. Você crê? Você crê? Precisamos crer. Quando Pedro diz, é o Senhor, ele diz, sou eu, Pedro. Então permita que eu vá encontrar com o Senhor por cima das águas. Pode vir, Pedro, sou eu. E Pedro saiu. Faço ideia que aquele espaço levinho em cima da água, né? Lá vai o Pedro. Aí a pouco, veio o vento, ele começou a afundar. E aí? Sou eu. Levanta, me dá a mão aqui. Uma coisa que o pastor José tem que fazer, me dá a mão. Tem que pegar na mão de alguém, gente, e levantar ele. A sua fé é pouca, mas junta com a minha, vai multiplicar. Né, José? Me dá a sua mão, junto com a minha, e vamos caminhar. Vamos caminhar. Irmãos, não é fácil, José sabe que não é fácil. Os irmãos sabem que não é fácil. Eu não sei a distância que os irmãos moram aqui. Se vem de carro, se vem a pé. Eu não sei. Mas criei meus filhos, levando para a igreja, todos os domingos e algumas quinta-feiras, não era todas. Dá mais 6 quilômetros, né, Osés? De lá de casa, em Santo Aquato, né? E do outro lado de Santo Antônio, depois da rodoviária de Vitória. 10 anos, irmão, 10 anos, levando essa turminha para lá. Mas era bom demais, né, Osés? E de ônibus, ia de ônibus. Vinha pegar o ônibus de lá, no ponto, cada rodoviária, 10h30, 11 horas. Todos os domingos. Irmãos, então, Deus me deu essa força. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor me deu essa condição, me deu essa força espiritual, irmã. Força espiritual, que material, de condição financeira eu não tinha. Nós íamos de ônibus. 10 anos caminhando, passando naquele trânsito, atravessando avenidas com os filhos. Mas o Senhor nos deu essa força. E Marcos dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Olha bem, mas quem não crer será condenado. Essa passagem de Marcos está falando sobre os discípulos, os apóstolos de Jesus. Você pode ler até o último versículo 20, que ele vai dizer assim: vai, porque eu serei contigo, eu estarei junto de ti, eu estarei dando força para vocês, cooperando com o Espírito. Olha bem, para quê? Para finalizar o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Confirmando os sinais. Qual o sinal que nós temos que fazer aqui? Qual o sinal que Jesus tem que fazer aqui para o povo ver que Ele existe? É você aceitando Jesus e dando testemunho. Eu era assim, eu era assim, eu era desse jeito, eu era desse jeito, e agora Jesus me transformou. É a transformação pelo Espírito de Deus. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que há transformação. E eu falei, Oséias, a cidade aqui é tranquila, que eu vejo, né? Porque já moro aqui há 6 meses, não é? Os irmãos que moram aqui há muitos anos, né, irmão? Eu creio que o irmão
dar o bom testemunho desse lugar. Não é? É tranquilo. Aqui eu creio que vocês não vê o que nós vemos lá. Não vê. Não vê. Não é? Graças a Deus. E os irmãos continuam orando para essa cidade. É pedir na oração: Senhor, salva essa cidade. Como Abraão falou para Deus, intercedendo para Sodoma e Gomorra: Senhor, eu vou te pedir mais uma vezinha. Se tiver 45 salvos na cidade, o Senhor perdoaria a cidade? Ele diz: perdoou. E Abraão foi descendo, descendo até chegar em 10, e não tinha 10. Ele se afastou, saiu Ló com a família, e o fogo desceu e destruiu a cidade. Então aqui eu estou lembrando dessa passagem. O que vocês têm que fazer? É orar para essa cidade. É unir as igrejas e orar. Presbiteriana, Assembleia, Batista, Maranata, o que quiser, o que não quiser unir, faça a sua parte. E Deus vai abençoar. Porque nós estamos trabalhando para ir para um lugar só. Qual é esse lugar? O céu. Céu é um lugar maravilhoso. Céu é um lugar. Para onde eu vou? Para onde você quer ir? Para onde o jovem quer ir? Fique firme, porque Jesus está voltando, irmãos. A coisa não está brincadeira, não. Não está brincadeira. Vamos encerrar? Vou passar a palavra para o pastor Oséias. Eu agradeço essa oportunidade. E eu peço à igreja que orem por mim. Amém? Orem por mim, orem pela minha esposa. Nós passamos luta ali, Oséias sabe da luta que nós passamos ali. Passamos luta com ovelhas. Ovelhas obedientes é terrível. Mas eu creio que o Oséias aqui está fazendo ovelha mansa, ovelha boa, não é? Não precisa dar muito leite, não. Dando leite sempre está bom. Glória a Deus. Amém. E as ovelhas Deus manda, né? E os bodes vêm sozinhos. Mas aí sempre tem uns bodes no meio aí, disfarçando de ovelha. Só a graça de Deus. Irmãos, mas graças a Deus, o nosso Deus está conosco. Foi Ele que nos salvou, nos deu vida. E é isso aí. Os sinais seguem os que creem. O que nós precisamos é viver na dependência de Deus. O que precisamos é ter fé. O justo viverá pela fé. A luta, irmão, vai vir sempre. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, guardei esse texto da palavra de Deus. O justo viverá pela fé. O que nós temos que fazer, está vindo a tempestade? Confia no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Confia no Senhor. Está vindo a luta, a perturbação. Confia no Senhor. Sabe que está no controle de tudo. Porque às vezes no momento de luta, tribulação, nós queremos sucumbir mesmo. Queremos, o negócio não está bom mesmo, vou me jogar mesmo nesse mundo mesmo. Não. Lembra de que a palavra de Deus fala em Hebreus, que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Mas a palavra de Deus fala também logo depois, no versículo seguinte, que os salvos não retrocedem, mas seguem para a vida, conservação da alma. O Senhor nos resgatou, colocou em nós o seu Espírito, e agora o que nós devemos fazer é responder o amor de Deus, não ficar a mercê da situação, da adversidade, mas ficar segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que está comigo. Fiquei muito feliz esses dias de ter vindo aqui. 6 meses que a gente não se vê. Eu que vivia todo dia na casa deles, né? Todo dia estava lá. É igual a Rose mora perto da mãe, está toda hora lá, né, Rose?
Eu fazia também a mesma coisa, todo dia eu estava lá um pouquinho para a gente conversar. Mas já cantamos muito, né? Ontem cantamos bastante, e Deus tem nos abençoado. Minha mãe quer cantar mais um louvor, qual que é, Zé Paulão? Se paz é mais doce? E qual o número que é? Do nosso inário? 108, irmãos. Abre o inário de vocês. Vamos cantar esse cântico? O 108. E aí nós vamos cantar esse louvor e vamos encerrar. Vamos cantando em pé? Se paz a mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Abre a sua Bíblia em Número capítulo 6, quando nós estamos lendo a bênção araônica. Números capítulo 6. Vamos orar, depois a gente lê a bênção araônica, a partir do versículo 24 até o 26. Capítulo 6. Do 24 ao 26. Vamos orar, depois nós lemos juntos, amém? Amado soberano Deus, te louvamos, Pai, por tua graça, por tua palavra e pelo momento que o Senhor preparou para nós estarmos juntos, reunidos, para glorificarmos o teu nome.
E o teu nome seja exaltado, Senhor, não somente aqui nesse local, mas em nossas vidas, ó Deus. Que possamos te honrar, Senhor, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com as nossas atividades, ó Deus. Que possamos glorificar o teu nome e anunciar o teu evangelho através dos nossos trabalhos, das nossas atividades cotidianas, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler todos juntos? 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Vão com Deus. Amém.